Vamos concluindo o nosso livro de Josué, né? Estamos no final. Apesar de vocês olharem para o capítulo 21 e virem muitos versículos, ele acaba sendo pequeno, tá? E por ser pequeno, nós vamos abordar o 21 e 22. Josué capítulo 21 e 22. Nós vamos fazer uma introdução aqui de leitura, como de costume. Depois a gente continua, tá bom? Vamos lá. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. Tá bom até aí. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã na tua casa, nos dirija através do teu Santo Espírito e nos ajuda a crescer um pouco mais a partir desse momento de estudo. Amém e amém. Ok, pessoal, vamos lá. Josué capítulo 21. Nós estamos agora a estudar uma tribo que não recebeu nada. Não é isso? Os levitas. Já que nós estamos nessa última sessão da distribuição das terras, finalizando o livro de Josué, essa tribo dos levitas, eles não receberam herança. Vocês lembram disso? A gente viu que nos capítulos anteriores, a gente lembra da história de Simeão e Levi, lembram disso? Dois irmãos realizaram ali um massacre contra um cara chamado Siquém e toda a sua família, porque eles estavam se vingando da irmã que foi violada pelo Siquém, né? A irmã Diná, a única irmã mulher que eles tinham. Então, eles fizeram uma vingança. Essa vingança não foi bem vista por Deus. E isso registrou na vida dos dois um pecado. Simeão e Levi. Vocês lembram lá que no momento que Jacó estava ali abençoando os filhos, ele toca nesse assunto, né, sobre o que eles fizeram. Mesmo diante desse pecado, vocês lembram que a tribo de Levi, eles acabaram conquistando perdão. Vamos recapitular. Por quê? Conquistaram o perdão quando eles resolveram ficar do lado de Deus. Naquela época da construção do bezerro de ouro, quando Moisés desce do monte, e Deus resolve punir as pessoas que construíram o bezerro de ouro. Aí Moisés diz: quem está do lado de Deus, quem está do lado do meu lado, se posicione contra a família de vocês. E eles tomam as espadas e matam até os próprios irmãos da família por causa da idolatria. E por causa dessa atitude da tribo de Levi, de ficar do lado de Deus e rejeitar, né, aquela idolatria do bezerro de ouro, usar a espada para fazer aquilo que Deus determinou, eles receberam o perdão de Deus. Por isso foram feitos sacerdotes, por causa dessa atitude. Já que vocês rejeitaram essa idolatria e resolveram ficar do lado de Deus e tiveram a coragem de punir os seus próprios familiares por causa disso, vocês usaram a espada para isso. Essa espada usada como justiça acabou absolvendo vocês do pecado da espada que vocês usaram no passado com injustiça. Está claro isso ou não? Quem está ligado na história entendeu. Então, por causa dessa fidelidade, os pecados dos levitas foram perdoados e eles conquistaram o direito de assumir o sacerdócio no meio das tribos, ok? Por isso que os sacerdotes levitas se tornaram sacerdotes, certo?
Isso está descrito em Êxodo 32, verso 26 a 28. Se você quiser ler, você lê depois. Tudo bem? Podemos seguir, eu estou colocando vocês de volta na história, hein? Então vamos começar no versículo 1. Então, os cabeças dos pais dos levitas, que são os líderes, né, dos levitas, se achegaram a Eleazar, que é o sacerdote, uma liderança espiritual, e a Josué, que é o líder máximo, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos, aos líderes tribais dos filhos de Israel. E vão reivindicar aqui uma coisa. Falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Arrabaldes aqui é pasto, tá? Dos animais. Então, eles não estão pedindo terras em herança, ok? Mas estão pedindo lugares para habitarem no meio das tribos, certo? E campos para os animais pastarem. Só isso que eles querem. Eles não querem direito a herança nenhuma, porque eles são levitas e Deus havia dito pela boca de Moisés que eles não receberiam herança nenhuma, porque a herança deles é o Senhor. Então, antes de ter algum tipo de bênção, eles ficaram com o dono da bênção. Entendeu? Eles ganharam muito mais, né? Os levitas representam, na verdade, nós, como sacerdotes, a gente não tem a bênção, nós ficamos com o dono da bênção e a gente tem tudo. É melhor, né? Esse é o significado do levita, porque as pessoas associam os levitas simplesmente a cantores. Os levitas da igreja, mas isso foi criado, né? Mas levitas é uma classe sacerdotal, que não está ligado somente a cantar, estão ligados ao sacerdócio, ao sacrifício. Certo? Isso é bom entender dentro de igreja, né? Porque as pessoas ficam falando, levita, mas você tem que saber o que você está falando, porque levitas não são simplesmente aqueles que estão cantando. Os levitas são os sacerdotes, é a classe sacerdotal. Tudo bem? Então vocês percebem que eles não estão pedindo terra, certo? Mas somente lugares para habitarem e campos para os animais pastarem. Então é importante prestar atenção. Lendo os versículos posteriores, a gente vai perceber que os levitas não ficaram apenas em um lugar, eles foram espalhados entre as tribos. Diversas tribos em diversos lugares. Deus não escolheu simplesmente uma tribo, vocês vão ficar com essa tribo aqui, não. Eu vou pulverizar vocês no meio de todas as tribos. São várias tribos, né? De Israel, e eles foram pulverizados, um pouco em cada tribo. A gente vê isso também do versículo 3 ao versículo 8. Então vamos ler aqui o versículo 3 ao versículo 8 para a gente adiantar. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança conforme a ordem do Senhor as seguintes cidades e os seus arrabaldes, que são os pastos. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas, eles foram para lá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes que eram dos levitas tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades, e aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés. Então tudo bem, até o versículo 8 está especificando para onde eles foram, tudo bem? Vamos nos organizar. Isso se deu porque as responsabilidades dos levitas iam além de ter que lidar com o tabernáculo. Por isso, né? E com sacrifícios. Eles cuidavam do tabernáculo, que estava com eles, nós falamos lá atrás, eles continuavam no tabernáculo, e com os sacrifícios, e outras coisas a mais. Eles receberam o direito também de ensinar as regras de Deus. Esse é o trabalho do povo sacerdotal. Ensinar para o povo as regras de Deus e proclamar as leis de Deus. Vamos ler Deuteronômio 33, versículo 10. Deuteronômio 33, versículo 10. Todo mundo conectado até agora? O texto diz: ensinaram os teus juízos a Jacó. Jacó significa as tribos. E a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Então o trabalho deles, além
de oferecer sacrifícios para Deus, acender incenso, era de ensinar os juízos de Deus, os mandamentos de Deus para o povo. Esse era o trabalho sacerdotal. Ok? Então o que Deus está fazendo? Pulverizando eles no meio de várias tribos. Deus está espalhando eles por toda a terra. Para quê? Para que houvesse influência da palavra de Deus em todas as tribos. É isso, né? Para que houvesse ensinamento e declaração a diferentes pessoas na terra. Todos iriam saber sobre a palavra de Deus. Então eles são os pregadores, né? Aqui, os levitas. E a gente aprende algo muito interessante sobre o caráter de Deus a respeito disso, né? Eles foram espalhados como um castigo. Ok? Esse negócio de espalhar eles no meio das tribos, eles receberam a princípio, como um castigo. Pelo mal que eles praticaram no passado. Certo? Pastor, mas eles não foram perdoados pelo pecado de terem assassinado a família de Siquém? Foram. Aí a gente aprende uma coisa: o perdão não nos isenta da responsabilidade. Você me deve 1.000, tem 3 anos que você não me paga, tá certo? Você me perdoa? Eu te perdoo, mas eu quero 1.000. Tá certo? As pessoas na igreja pensam que perdão isenta a gente de responsabilidade. Não é. Você me perdoa? Eu perdoo, mas fica sentado aí um tempo. Mas então você não perdoa. Quem te falou que perdão isenta a gente de responsabilidades? Você matou uma pessoa na sexta-feira, aí no domingo você vem na igreja. Aí você levantou sua mãozinha e falou assim: Deus, me perdoa? Lógico que te perdoa. Aí você vai lá no delegado e fala: delegado, eu matei um cara sexta-feira, eu aceitei Jesus, então o senhor, eu não vou ficar preso não. É assim que funciona? É simples, né? É só você ser racional. É só você ser racional. Se você está pensando que perdão de Deus vai liberar você das coisas, você está muito enganado. A responsabilidade continua. E muitas coisas que nós estamos colhendo, não é porque Deus não nos perdoou, é porque nós fizemos algo errado, a gente está colhendo por causa disso. Estamos colhendo sofrimento, né? Algumas angústias, algumas dificuldades, como resultado daquilo que nós fizemos. Deus perdoou, a gente perdoou, mas a gente só está pagando a conta. Está claro? Então, mas nós aprendemos aqui que eles foram espalhados entre as tribos como um castigo, como resultado do pecado que eles praticaram contra a família de Siquém. Tudo bem? Será que isso é verdade, pastor? Então vamos ver se é verdade. Gênesis 49, versos 6 e 7. Gênesis 49, versos 6 e 7, quando Jacó está conversando com os filhos e abençoando, distribuindo as bênçãos para os filhos. O que ele vai dizer no versículo 6? No seu secreto conselho não entre em minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Está falando para quem? Simeão e Levi. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Versículo 7. Maldito seja o seu furor, a ira de vocês seja maldita para vocês, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Deus está fazendo ou não está fazendo? Eles estão sendo espalhados entre as tribos por causa desse pecado. Mas a estratégia de Deus é a seguinte: olha como que Deus é misericordioso. Lembra lá dos caras que se tornaram cortadores de lenha, cortadores de lenha e carregador de água, lembra? Para onde? Para o templo. É a punição inteligente de Deus. Porque eles têm que ser espalhados entre as tribos por causa do pecado, mas Deus vai usar isso e torná-los uma bênção para poder falar das verdades de Deus.
Como é que Deus puniu eles? Transformando eles em pregadores. Essa é a punição inteligente de Deus, que visa restaurar as pessoas. Então todo o juízo de Deus, toda a punição de Deus, ou todo o resultado de um erro cometido pelo povo de Deus, serve como algo que vai nos elevar muito mais. Entendido ou não? Entendido, né? Então, por isso que é bom cair na mão de Deus, né? Davi falou: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do inimigo. Eu prefiro, porque Deus tem misericórdia. Deus sempre transforma a maldição em bênção. Não é isso que acontece? Deus estava dizendo: vocês irão ser espalhados, mas vocês serão, por isso, os meus pregadores. Vão declarar as minhas verdades. Deus está reescrevendo a história deles como levitas. Quantos entenderam o que eu disse? Legal, Deus é assim, né? Esse é o coro de Deus, né? Esse espalhar de Deus em relação aos levitas é o que se dá nos versículos 9 a 42. Olha como que a gente vai abordar vários versículos, entenderam? Do versículo 9 a 42, viram porque o capítulo ficou pequeno? Vai falar Deus espalhando eles entre as tribos, então a gente não precisa ficar lendo. Que vai dizer: vocês vão para lá, vocês vão para lá, vocês vão para lá, né? Vamos espalhar vocês para lá, está espalhando. Então do versículo 9 a 42, nós temos esse espalhar de Deus dos levitas no meio das tribos, entendido? Então, já que nós abordamos esses versículos que vocês já entenderam, que não se faz necessário de lê-los, nós vamos para o versículo 43. Ok? Então, olhando para trás e lembrando de todas as coisas que foram vividas por Israel, depois que eles saíram do Egito, olhamos pelo retrovisor da história, né? E a gente vê que eles fizeram muitas coisas erradas. Lembram, né? Lembra lá desde a saída do Egito até chegar nesse ponto, quantas coisas ruins eles fizeram. Quantas coisas fizeram de mal aos olhos de Deus, mesmo diante de grandes promessas. Vocês perceberam que a gente está andando, né, desde lá do Egito, né? Lembra do Êxodo? Então esses versículos finais aqui que eu vou ler, eles vão selar o compromisso de Deus para com o povo, cumprindo todas as promessas que Deus fez. Eles erraram, eles pecaram, mas Deus cumpriu a palavra dele, porque o versículo 43 em diante diz: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Deus não falou que ia dar terra para eles? Deu ou não deu? Versículo 44, o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. 45, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu, desde a saída do Egito até agora. Deus cumpriu tudo. Ok? Então Deus é fiel, né? Entendido? Então a lição que nós aprendemos nesses versículos finais é que esse avanço do programa de Deus, se tivesse nas nossas mãos, a gente já tinha se perdido lá atrás. A gente não tinha chegado até aqui. Graças a Deus, estava na mão de Deus, né? Com todas as dificuldades. Mas a história chegou até no final porque Deus estava no controle. Então Deus é um Deus capaz de trabalhar com pecadores, pessoas quebradas e pessoas inconsistentes, e ainda assim, através delas, realizar os seus propósitos. Fez ou não fez? Então Deus é Deus. É disso que trata o capítulo 21, ponto, encerrou. Tudo bem? Entendido? Não fiquei devendo nada para vocês. Vamos para o capítulo 22. Estamos chegando agora no fim do livro de Josué. Lembrando agora que todo o livro de Josué foi dividido em 3 partes. Não é isso? 3 partes oficiais. A primeira parte do livro é composta de capítulos que tratam da entrada na terra de Canaã.
Não é isso? Tudo bem? A segunda parte é composta de capítulos que falam da conquista de Canaã. E a terceira parte que nós estamos encerrando aqui, com esse capítulo 21 que eu terminei de encerrar agora, terminou a terceira parte. Trata de quê? Da divisão das terras. Certo? Primeiro, entrada. Segundo, conquista. Terceiro, divisão. E a divisão, a última sessão terminou no capítulo 21. Tudo bem, né? E a gente vai para onde agora, pastor? Agora nós vamos ver esses capítulos finais, do que eles vão tratar. Não é uma divisão oficial, como eu disse para vocês, mas são fatos importantes que vão acontecer agora, porque Deus vai estar fechando o assunto. Esse capítulo 22, que a gente vai iniciar agora, ele vai tratar do povo recebendo instruções de como ficar na terra. Como que Deus é inteligente, né? Interessante, a sabedoria de Deus. Entrando na terra, conquistando a terra, distribuindo a terra, permanecendo na terra. Deus ensinou no livro de Josué como entrar na terra. Deus ensinou como conquistar a terra. Deus ensinou como dividir a terra. E Deus vai ensinar como permanecer na terra. Rapaz, é muita sabedoria, né? Então você percebe que a história está bem na mão de Deus, bem controlada, né? Embora a nossa história seja bem bagunçada, Deus está ali cumprindo o seu propósito. Entendido? Simplificando, esses capítulos finais vão nos ensinar como permanecer na vontade de Deus. Então vamos lá, versículo 1 e 2. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Josué está falando para quem? Para aquelas 2 tribos e meias, vocês lembram desse povo? Que quando eles começaram, antes de atravessar o Rio Jordão, que o Rio Jordão era a fronteira que separava o povo de Deus da terra de Canaã. Quando eles atravessam o Jordão, eles já estão dentro de Canaã. Certo? Só que 2 tribos e meia, antes de atravessar, eles olharam para as terras assim e falaram assim: puxa vida, essas terras aqui são boas, a gente quer essas terras. Lembra disso? Deus não gostou desse negócio. Deus estava... na verdade, a ideia de Deus é o seguinte: se eu tenho toda uma terra abençoada para vocês, por que vocês querem isso aqui? Eles ficaram empolgados logo no início. Viram a pontinha do iceberg e já ficaram: não, a gente quer isso aqui. É igual a gente que, né, qualquer coisinha, Deus começa a abençoar, a pessoa já fica: calma, tem muito mais. Tem muito mais. Calma. Pastor, mas... sim, Deus funciona assim. Deus quer que você enxergue as coisas grandes que Ele tem para você. Quando você acredita que a sua vida é só isso aí, isso não é bom aos olhos de Deus. Tem muito mais. Mas eu comprei um carrinho. Você não sabe com Deus que você está mexendo. Você não está entendendo. Mas eu conquistei dinheiro. Existem coisas maiores do que dinheiro no reino de Deus. Como eu digo para vocês, a menor moeda do reino de Deus é dinheiro. Se você só tem dinheiro para chegar no seu propósito, você é a pessoa mais miserável do mundo. Existem valores muito maiores do que o dinheiro. Certo? Tanto é que na pesca maravilhosa lá, que os discípulos pegaram vários peixes, eles viram aquele milagre, mesmo diante da traição deles com Jesus. Jesus foi lá e abençoou eles. O João falou para Pedro: Pedro, é o Senhor. Só o Senhor pode abençoar a gente que trai. Só o Senhor que pode abençoar a gente que despreza Ele. É o Senhor. Eu conheço isso aí. Aí o Pedro se joga na água, né? E aí sabe o que eles fazem? No meio daquela multidão de peixes, eles deixam os peixes na praia e vão seguir Jesus. Mas a gente não precisa de peixe.
A gente precisa do dono dos peixes. Então nós não precisamos buscar dinheiro, nós temos que buscar o dono do dinheiro. Não adianta você buscar a bênção, você tem que buscar o dono da bênção. Você busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E o que o povo está fazendo hoje? Está buscando as coisas. E você fica só buscando. Está buscando já faz tempo, né? Não conseguiu, tem 30 anos, está buscando as coisas. Buscando uma vida abençoada, buscando um bom casamento, buscando felicidade, buscando paz. É melhor buscar o dono da paz. É melhor. Pastor, você está falando isso? Por quê? Porque é uma realidade dentro da igreja. A maioria das pessoas dentro das igrejas são buscadores de coisas. Não são buscadores de Deus. Quando eles conseguem as coisas, eles vão para casa. Não voltam mais na igreja. Eles não entenderam. E não vão entender não, tá? Vai demorar muito e vai virar a geração, vai ter um monte de gente que não entende. Você tem que buscar Deus. Porque senão, aquilo que você está encontrando, são coisas que não tem sentido. Você fala, puxa, eu busquei dinheiro, agora eu tenho, está tudo do mesmo jeito. É isso aí, velho. Você tentou tanto ganhar dinheiro, não tem aquela história que o cara fala assim, meu sonho é fazer isso. Aí quando você consegue, você fala assim, já passaram por isso? Você ficou doido para fazer uma coisa, queria fazer uma faculdade. Se eu fizesse uma faculdade, terminou a faculdade, aí acabou. E aí? Não sei o que eu faço agora. Queria casar, quando casa, continua sem sentido a vida? Continua. Porque isso é utópico, a gente está atrás de coisas que a gente acha que vai resolver. Se eu comprasse um carro novo, se eu tivesse uma casa própria, e tem a casa própria, está lá do mesmo jeito, chorando. Isso não faz sentido. Por quê? Porque não é isso que nós precisamos de Deus. O vazio que a gente tem é do tamanho de Deus. Isso que a igreja tinha que entender. Oh, meu Deus. Que bom se as pessoas viessem para a igreja buscando só o Senhor. Mesmo se não tivesse todas as coisas, né? Mesmo se você não conseguiu chegar onde você precisava chegar, mas você tem que buscar o dono da bênção. Por isso que os levitas têm uma representação tão poderosa aqui. E essas 2 tribos e meia aqui se encantaram. Nem entraram na terra prometida. Antes de entrar, já viram, né, aqueles passos assim, e falaram, poxa vida, esse negócio aqui é o que a gente quer, deixa a gente ficar aqui. Aí Deus, pela boca de Moisés, disse assim, não, mas não é isso, Deus. Deus tem muito mais para vocês. Deus queria que vocês quisessem aquilo que Ele quer dar para vocês, que já estão aí, né, navegando num copo de água. Isso? Enquanto eu tenho um oceano para vocês. É isso. Você está achando que você alcançou tudo? Paulo disse, ó, eu não acho que tenha alcançado tudo. O cara no final do ministério dele. O cara a ponto de morrer. Não julgo ter alcançado tudo ainda. Não julgo isso. Eu não alcancei. Porque tem muita coisa, muita coisa. Certo? E essa tribo, 2 tribos e meia, se contentaram só com o início. Então, Josué chamou eles e disse para eles, tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, ordenou que guardassem, vocês guardaram, e obedecerem tudo que eu ordenei para vocês. Eles foram bons, sabia? É muito interessante o comportamento deles aqui. É louvável porque eles quiseram as terras. Aquelas terras estavam fora da visão de Deus, mas eles gostaram da terra. Deus não gostou dessa ideia, mas aceitou. Tudo bem. Eles disseram assim, quando a gente terminar de conquistar as terras de Canaã, a gente queria voltar para cá. Nós vamos lutar com vocês, ajudar vocês a vencer os inimigos, tal, tirar da terra. Mas quando acabar tudo, no final, deixa a gente voltar para cá. Deus olhou e falou, pode ser. Não era isso que eu queria, né? Mas já que vocês querem, eu não vou forçar. E o que eles fizeram como garantia? Deixaram as famílias ali. Deixaram as mulheres e as crianças ali. E os bens. Porque não tinha como você entrar num plano de conquista
carregando família atrás. Então os caras foram como soldados, entendeu? E essa conquista de Canaã durou 7 anos. Durante 7 anos esses caras não viram as mulheres, não viram os filhos, porque não tinha e-mail, não tinha um WhatsApp. E nem celular, como é que faz? Então a atitude deles é louvável. Nós estamos dispostos a lutar junto com vocês, mas quando a gente terminar, a gente vai ajudar vocês a conquistar o que Deus deu para vocês, mas a gente quer voltar para cá. Aí Deus aceitou. Entendeu isso? Tem uma atitude nobre deles aqui, apesar de não estar fazendo o que Deus queria. Vamos continuar. Esse era um acordo, né? Deixar as famílias ali era um acordo. E é nesse ponto agora que eles vão pedir para voltar. E eles já viram as terras boas. Viram aquela imensidão de terra que todo mundo está conquistando. Eles estão com a cabeça lá atrás. A gente quer voltar lá atrás. Moisés morreu. E eles obedeceram e foram fiéis o tempo todo. Mas agora eles vão receber de Deus aquilo que eles tanto queriam. Certo? Deus os permitiu voltar, mesmo considerando que esse não era o plano de Deus para eles. Tá? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede para Deus. Você está pensando que Deus vai te guiar assim no cabresto? Ele não vai fazer isso não. Pedir, dá-se-vos-á. Melhor do que você ficar insistindo com coisa que você já percebeu que Deus não quer para a sua vida, é você falar: Deus, seja feita a sua vontade. É bem melhor. Porque a gente fica querendo, Deus me dá. A gente vamos fazer um propósito para Deus dar. Para ver se a gente aperta a orelha de Deus, para ver se Ele entrega para a gente. Não é assim? Não é melhor a gente pedir para que a vontade dEle se cumpra? Porque Deus não é como nós, Deus não vê como nós, Deus não sente como nós, e Deus não age como nós agimos. Então, Ele trafega numa dimensão totalmente superior à nossa. Nós somos gente. E vocês perceberam que nós só chegamos até aqui porque Deus assumiu o controle de tudo. Não é isso que aconteceu com a nação de Israel? Então Deus não estava dirigindo a gente. Nós fizemos um monte de coisa errada no caminho. Nós reclamamos, teve rebelião, construção de bezerro de ouro, um monte de coisa. Mas assim, Deus transformou esses erros nossos num aprendizado. Ele soube lidar com isso e nos trouxe até aqui. Então a gente tem um ponto aqui que vai nos chamar muita atenção. Versículo 3 e 4. Josué vai dizer: a vossos irmãos, por todo este tempo, não sei se está todos esses dias na Bíblia de vocês, tempo. Sabe qual o tempo? 7 anos. Por todo esse tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tiveste cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Eles guardaram o mandamento, eles obedeceram, eles foram fiéis, mesmo não estando dentro da terra que eles queriam. Eles prosseguiram na batalha junto com seus irmãos, foram fiéis a Deus, obedeceram a Deus, lutaram as guerras, e mesmo que essas guerras não tinham nada a ver com eles, porque afinal, as conquistas dentro de Canaã não iriam favorecer eles, que eles já tinham escolhido a terrinha lá atrás, certo? Mas o Josué está dizendo: a vossos irmãos, por todo esse tempo, vocês foram fiéis, vocês não desampararam, e vocês fizeram uma coisa muito importante, vocês tiveram cuidado, vocês foram cuidadosos em guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Então eles estão durante 7 anos tendo cuidado diário de guardar os mandamentos de Deus. Josué está fazendo o quê? Está elogiando eles por causa do potencial de obediência deles. E a gente percebe a duração do compromisso deles para com os seus irmãos israelitas. 7 anos de obediência, que foi o tempo gasto por eles para conquistar a terra. Sigamos.
Esses homens foram chamados para irem à terra prometida, mas eles deixaram para trás as suas esposas. Eu já disse isso. Lutaram por 7 anos, uma luta que não era deles. Foram 7 anos de fidelidade sem um propósito de recompensa. Isso é nobre, não é? Versículo 3, parte B. Isso é muito importante. Como é que eles conseguiram ficar todos esses anos no meio de batalha, no meio de luta contra inimigos, sendo fiéis a Deus, permanecendo em obediência a Deus? Versículo 3, parte B. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento. Isso é importante. Esse é o nosso problema nos dias de hoje. Nós não somos cuidadosos na nossa caminhada com o Senhor. E o cuidado tem que ser diário. Eles permanecerem em obediência, porque eles tinham um cuidado diário. Todos os dias, eles eram cuidadosos, observadores dos mandamentos do Senhor. Ok? O nosso problema é que a gente relaxa. A gente guarda hoje, amanhã a gente não guarda. E aí a gente pergunta por que a gente não consegue permanecer na presença de Deus. Porque a gente guarda de vez em quando. A gente tem que ter uma guarda diária dos mandamentos de Deus. Tem que vigiar diariamente, todos os dias. É uma batalha em guardar os mandamentos de Deus. É todo dia. Você não resolve guardar e guarda pelo resto da vida. Você guarda todo dia. Você tem que se converter todo dia. Tem que se arrepender todo dia. Tem que pedir misericórdia a Deus todos os dias. Porque cada dia tem o seu próprio mal. A espiritualidade de ontem não vale para hoje. Vocês acham que vale? Não. O meu dia vai ser definido conforme a maneira como eu acordo. Por isso que é o pão nosso de cada dia. Não é pão nosso? Você come pão de ontem? Não gosta? Vai todo dia na padaria? Por que vai? Porque gosta de pão fresco, né? Por isso que o pão é diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã é outro pão. O pão de ontem não serve para nada hoje. Essa é a ideia do maná. Porque ontem eu fui na igreja, agora eu estou zerado. Eu tive um patrão que ele falava assim: rapaz, eu peco a semana toda. Ele falava comigo. E quando dá no domingo eu vou para a igreja e zero a minha conta com Deus. Aí domingo eu começo de novo. Essa semana nós tivemos até o desprazer de ouvir um cara, né, Douglas, que falou que não acreditava em Jesus. Falou. Eu falei, é mesmo? Eu falei, rapaz, o mundo inteiro acho que está errado, né? Não, porque Jesus aí, eu gosto do judaísmo. Eu falei para ele, que bom, né, que você gosta do judaísmo, porque se você estudar o judaísmo de verdade, ele vai te lançar em Jesus, pode ter certeza. Se você estudar judaísmo de verdade, a melhor coisa para você descobrir Jesus é você estudar o judaísmo. Você estudar o Antigo Testamento. Você quer saber quem é Jesus, é só você estudar bem estudado. Agora, se você estudar meia boca, não vai conseguir, né, gente? Se você quer estudar mesmo, cuidado. Porque o judaísmo vai te revelar Jesus de uma maneira sensacional. Mas não estuda, né? É meia boca, né? É meia boca, porque o cara que tiver coragem de estudar a Bíblia de verdade, ele vai se converter. Aí eles falam assim, não, eu não gosto disso aí. Não gosta porque se entrar vai ficar, né? Não tem como, né? O cara que fala, não gosto de Deus, então senta aqui na igreja e fica ouvindo a mensagem. Daqui a 15 dias você me fala. Não aguenta, porque o Espírito Santo é maior, né? Então, gente problemática, você tem que colocar eles num ambiente sagrado ali para poder ficar ouvindo, receber oração. Né? Gente que é viciado, tem que ficar nesses ambientes para poder ver como é que é. Chega uma hora, meu amigo, que Deus é Deus, né? Ok? Entendido? Se você quer ser uma pessoa fiel por longos anos, seja cuidadoso todos os dias. Na sua vida, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias.
Quando der mais ou menos lá meia-noite, acabou a sua espiritualidade, né? Você pode começar a outra do outro dia. Você pode conquistar o seu céu de novo. Ou vocês acham que a gente vai lá, registra no cartório lá que nós somos crentes e acabou, nós estamos todo mundo bem? Tem muita gente que converteu ontem e desviou hoje. Cuidado, hein? A Bíblia diz que sejam sempre alvas as suas vestes e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Lembra lá das 10 virgens? Mas o azeite acabou. Mas quem falou? Por que você ficou sem azeite? Tem que ficar com as lamparinas cheias de azeite. O noivo chegou. Aí empresta pra gente. Não, esse negócio não tem jeito, né? Cada um tem que buscar o seu azeite. Tem 5 prudentes e 5 imprudentes. Não adianta. Cada um tem que ter o seu azeite. Não entra nessa de que eu sou membro de igreja, eu sou salvo. Não entra nesse papo furado de que, porque eu aceitei Jesus hoje e que agora eu estou tranquilo, eu posso viver em pecado e que está tudo certo. Não entra nessa. Porque conversão não é uma coisa só teórica que fica na cabeça. Você tem que ter vida prática. A Bíblia diz que fé sem obras é uma fé morta. Então Deus olha o que a gente pensa e olha o que a gente faz. E une as coisas. Ele une as coisas. Ele olha o que você está pensando, a sua teologia, e olha o que você está fazendo. Está o tempo todo medindo isso aí. Então não seja incoerente, tá bom? Depois não diga que eu não avisei. Depois fica na porta da arca batendo. Noé, deixa-nos entrar. Mas a porta foi fechada pelas mãos de um anjo. Não tem jeito mais. Depois que a porta da graça fechou, não adianta querer. Onde é que tem culto hoje, hein? Não tem culto, irmão. Acabou o culto. Você conhece algum pastor? Não tem pastor, já subiu todo mundo. Quem era pastor, né? Quem era lobo ficou. Mas não tem como. Abre a Bíblia, não tem, as páginas estarão em branco. Aí quando morrer alguém lá você vai lá para o velório, vai querer fazer o culto no velório, abre a Bíblia, está tudo branco. Como é que vai fazer, né? Consolar as pessoas que estão sofrendo por causa da perda da outra. Não tem, a Bíblia está em branco. Você abre o seu aplicativo de celular, não tem mais nada, sumiu. O verbo se fez carne, né? Mas depois se faz verbo de novo. Acabou, sumiu as escrituras, porta da graça fechada. Não adianta correr. Onde é que tem uma igreja? Não tem. Onde é que tem um pregador? Onde é que tem alguém que consegue ser iluminado pelo Espírito Santo para poder fazer a gente entender isso? Não tem mais a iluminação do Espírito Santo, porque o agente de iluminação subiu e levou a igreja. Você vai olhar, você não vai ver mais nada, você está cego. Talvez você veja só letra. Mas eu queria me arrepender hoje, tem como? Não tem mais. A porta da graça fechou. Está aberta ainda, né? Amanhã eu vou mudar de vida, amanhã eu vou consertar. Semana que vem, eu garanto, hein? Prometo. Cuidado, pode ser que você não tenha amanhã. Pode ser que não, né? E hoje é Santa Ceia, dá até medo, meu Deus. Parar de falar, porque senão daqui a pouco. Misericórdia. Se você quer ser uma pessoa fiel por longos anos, seja cuidadoso em cada dia da sua vida. Versículo 4. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, a terra de vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tudo bem, aqui Josué está respeitando a decisão deles de voltar para além do Jordão, para fora das terras de Canaã. Vocês têm direito, vocês pediram, vocês foram obedientes, vocês podem voltar. Não tem problema nenhum, não. E vocês venceram as guerras, vocês ajudaram os vossos irmãos, mas Josué é inteligentíssimo, líder inteligente. Ele elogiou essas tribos, mas deixou claro, vocês foram fiéis e obedientes, mas quem deu a vitória foi o Senhor. Ele disse aqui, versículo 4. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos. Vocês ajudaram eles,
Vocês foram fiéis, mas quem deu a vitória? Foi Deus, fique claro. Certo? Vale sempre lembrar que o bem que acontece ao nosso redor não é por nossa causa, mas por causa de Deus. Certo? É bom isso aí. Acho que Josué está colocando um freio aí neles para evitar que eles venham se ensoberbecer, porque eles foram os que abriram mão durante 7 anos e ajudaram os irmãos a conquistar sem ter nenhum tipo de benefício. Estão entendendo o raciocínio? Versículo 5. Tão somente, aí o Josué vai falar uma coisa aqui para eles. Vai dar uma instrução para eles. Vocês vão voltar, não vão? Vocês vão sair da jurisdição de Deus, vocês vão sair das terras de Canaã, vão atravessar para depois do Jordão, tudo bem. Mas tão somente vocês tenham cuidado de guardar com diligência. Vocês perceberam que no versículo 4 Josué disse para eles guardarem os mandamentos, e que eles guardaram bem os mandamentos, por isso que eles estavam ali. Mas agora ele dá uma ênfase e diz agora, se vocês querem voltar para essas terras, vocês vão ter que guardar com diligência. Vocês vão ter que guardar acirradamente. Muito mais do que vocês guardavam antes. Mas por quê? Por que a gente tem que guardar com diligência? A gente guardou aqui, ficou bem, lutamos contra os inimigos, conquistamos as terras, destruímos os inimigos. Qual é o tipo de ameaça que a gente pode ter, que a gente vai voltar para o lugar que nós escolhemos para nós e por quê? O que tem? Quais são os desafios que a gente vai enfrentar? Josué está dizendo o seguinte: vocês enfrentaram aqui gigantes, vocês enfrentaram inimigos, nós lutamos durante 7 anos para conquistar essas terras, mas agora, quando vocês voltarem para lá, para essas terras que vocês querem ir, para além do Jordão, vocês vão enfrentar inimigos diferentes. E aí vocês vão ter que redobrar a atenção de vocês com Deus. Estão entendendo isso? O que pode ser pior que gigante? O que pode ser pior do que Girgazeus, Eveus, Eteus? Eu já imagino, sabe por quê? Eles já não vão ficar dentro da jurisdição de Deus. Já começou por aí. Vocês não vão estar em Canaã? Esse lugar aqui é o lugar que Deus escolheu para vocês estarem. Vocês querem ir para outras terras? Vocês vão para um lugar onde Deus escolheu. Entenderam agora? Vocês vão para um lugar que não é uma coisa gerada no coração de Deus, é no coração de vocês. Deus respeita a decisão de vocês. Quer casar com fulano? Casa. Deus respeita. Certo? Mas você tem que entender uma coisa. Vocês estão fora do alcance de Deus agora. Viram isso? Isso aí tem que fazer a gente pensar, né? Então Josué diz: tão somente tem de cuidar de guardar com diligência o mandamento, a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Você não tem que dobrar a atenção agora. Muito, né? Josué está dizendo que eles têm que guardar os mandamentos, como disse no versículo 3. Mas ele está aumentando aqui, dizendo para eles guardar com diligência, guardar com mais cuidado, ser extremamente vigilante nessa caminhada de volta. Certo? Essa preocupação de Josué se dava por alguns motivos. Primeiro motivo, eu vou te dar 3 motivos aqui, que servem para nós. Versículo 8. É assim que a gente vai estudar. A gente pula para os versículos que vão indicar, tá certo? Depois na frente a gente subtrai os versículos que a gente já leu. Versículo 8. Falou-lhes dizendo: voltai-vos das vossas tendas com grandes riquezas. Estão loucos para voltar. A família está lá, os filhos estão lá. Mas ele disse: vocês estão voltando para as tendas de vocês com grande riqueza. E com muitíssimo gado. Com prata, com ouro, com metal, com ferro e com muitíssimas roupas. E com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Qual é o perigo que está aqui? Quer tentar arriscar? Eles voltaram ricos.
Aí mudou, né? Como assim? O que pode ser pior do que enfrentar inimigos nas montanhas? Conforto e prosperidade. Josué falou, ó, vocês estão voltando rico, hein? Estão voltando com ouro, riqueza. Vocês vão ter que ter mais disciplina espiritual, vocês vão ter que buscar mais o Senhor, vocês vão ter que guardar mais os mandamentos de Deus. Por quê? Porque a riqueza pode matar vocês. Então, existe um perigo aqui para o povo de Deus. Se chama conforto e prosperidade. Nem todos estão preparados para terem conforto e prosperidade. O crescimento, para algumas pessoas, pode servir de condenação. Vocês acham que não? Vocês nunca viram gente que começou a ganhar dinheiro e esquecer de Deus? Quando não tem nada, está lá de joelho. Está devendo cheque especial, está lá de joelho. Mas quando começa a ganhar dinheiro, a empresa prosperou, Josué falou antes, ó, lembra de uma coisa, vocês conquistaram muita coisa aqui dentro, mas quem fez isso foi Deus, hein? Vocês cresceram, porque Deus fez vocês crescerem, agora vocês estão voltando ricos. Então toma cuidado, vocês vão ter que guardar com mais diligência. Então o primeiro perigo é a riqueza, é o conforto, é a prosperidade. Entenderam isso? Tudo bem, né? Esse era o maior desafio que eles teriam que enfrentar fora de Canaã. Então, o que Josué está dizendo é o seguinte: se a gente está aqui dentro, então vai dar certo? Ué. Ser rico, ser próspero no lugar que Deus mandou você estar é uma coisa. Ser rico e ser próspero fora da vontade de Deus é outra coisa. Esse é o problema, né? A gente pode ter grana, nós podemos ser ricos, mas no centro da vontade de Deus. Saiu, já era. Ou seja, você quer ser rico, você tem que ser mais crente. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque se você começar a ganhar dinheiro, se você ficar mais ou menos, você vai para o inferno. Entenderam isso? Porque o que sustenta riqueza de forma legítima e prosperidade é joelho no chão. Você pode ter certeza, você não vai ter poder para lidar com a grana se você não tiver Deus te sustentando. Não vem com esse papo de que você, que eu falo com Deus, que eu entrego na mão de Deus, que eu falo. Não vem com essa conversa teórica, não. Você tem que ter vida prática com Deus. Tá? Esse papo aí você fala para outra pessoa. De que você tem discurso bonito, palavras bonitas, postagens bonitas. Não, isso não interessa. Como dizia minha mãe, falar é fácil. Né? Eu quero ver a sua vida, a sua conduta diária com Deus, os seus movimentos espirituais. É isso aí que está sendo dito aqui. Okay? Teoria, todo mundo tem. Discurso, todo mundo tem, igual político, né? Aí eu oro, eu busco, eu entrego, eu falo, eu faço. Mas vamos ver se faz, né? Cadê você, meu irmão? Não estou te vendo. Cadê você? Deixa eu ver a cor do seu joelho aí, como é que está? Mas tá, não tem casca, poxa, como é que pode? Cadê? Cadê a sua Bíblia rabiscada? Não estou vendo não, hein? Você está seguindo alguma coisa, você está anotando coisas importantes. Ah, não tem Bíblia não? Não tem não? Como é que você faz? Abre aí. Abre aí, vou te dar um fácil, hein? Abre no Salmo 23. E fica... Vai lá para Apocalipse, volta para a gente. Não, meu filho, não é aí não. Então você não conhece Bíblia. Não sabe abrir. O que a gente faz sempre, a gente se acostuma. Então você não faz. Só o jeito de abrir Bíblia a gente conhece quem é crente. Não tem intimidade. Vai falar as coisas gaguejando pelas metades. Não tem intimidade. Não adianta falar. Nós estamos falando de coisas sérias aqui. Abrindo a visão para que você encontre um caminho certo para a sua vida. Agora chega de teoria. Chega de teoria, chega de dizer. Certo? Isso não condiz com o que você está falando. Tá? É o que a gente sempre fala aqui. É melhor ter problema, mas na presença de Deus.
É melhor. É melhor. Ah, você não presta, mas eu estou aqui. Ah, eu não consigo, mas estou aqui. É assim que é melhor. É ser perfeito, é ser coerente, do que ser, poxa. As pessoas falam comigo, pastor, mas tem coisas que eu não entendo. Eu falo, lógico que não entende. Você não vai entender nunca, irmão. Você não vai entender. Você não vai entender porque você não participa, você não vê, você não lê, você não ora, você não busca, não vai nada, não vai entender nada. Vai ficar igual cego em tiroteio. E essa que é a verdade. Igual um monte de crente que existe nesse mundo. Não é ser perfeito, ninguém é perfeito. Mas ter coerência e lutar, sim, contra os seus medos, contra os seus fantasmas, né? Tá certo? Mas agarrado com Deus. Isso que é importante. Você pode ser um Jacó, mas esteja agarrado com Ele, que é melhor. Pelo menos a gente é visitado pela misericórdia de Deus todo dia. Essa que é a realidade. Então, dentro da visão de Josué, esse é um grande desafio. O perigo do conforto e da prosperidade. Ele diz, vocês podem voltar, mas redobra a atenção. A segunda coisa é o perigo das próprias escolhas. Ele falou, existe um problema aqui que vocês vão ter que vigiar, porque vocês escolheram uma coisa que Deus não escolheu para vocês. Versículo 10. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a minha tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Deixa eu ler o versículo 4 primeiro. Deixa eu ler o versículo 4. Depois eu vou para o 10. Agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas. É de vocês. A família de vocês está lá. A terra da vossa possessão é deles. Então, essa é a escolha deles. Então, nós temos aqui o perigo das próprias escolhas. Certo? Eles estão voltando para o lugar que eles escolheram, mas não foi o lugar que Deus escolheu. Isso é perigoso. Vai dar certo, pastor? Você vai ter que orar muito. Vai ter que orar bastante. É isso que Josué está dizendo. E no versículo 10, aparece outro perigo. É que eles, chegando aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, eles estavam voltando. E eles estavam tão animados em voltar para as terras deles, eles resolveram edificar um altar junto do Jordão, um altar de grande aparência. Eles estão levantando um altar e estão sacrificando. É isso que está representando. Vão levantar um altar, vai ter sacrifício num lugar qualquer. Aí tem um problema aqui. Porque eles não podem mais sacrificar ou levantar altar em nenhum lugar. Agora eles têm um tabernáculo. Aí lascou. Por quê? Porque Deus mandou construir o tabernáculo, porque tudo que fosse feito fora do tabernáculo era idolatria. Se encontrasse algum altar levantado, eu falei assim, a gente idólatra. O povo de Deus era identificado porque eles se reuniam e tudo o que tinha que fazer, todos os rituais tinham que ser feitos dentro do tabernáculo, nada fora. Depois dessa construção do tabernáculo, eles não podiam fazer nenhum tipo de devoção em outro lugar, a não ser dentro dele. Certo? Quem fez é porque é idólatra. Então o povo passava ali e falava assim, quem construiu isso aqui? Isso é povo pagão. Como assim? Não, porque o povo judeu eles têm, o povo de Israel eles têm lá o tabernáculo deles, então não são eles. Mas eles fizeram isso, talvez com uma boa intenção. Mas isso não soou bem. Deixa eu ler Deuteronômio 12, versículo 11 e 13, a gente vai terminar rápido, tá? Calma lá. Deuteronômio 12, versículo 11 e 13. Vamos ver o que Deus falou a respeito disso, sobre construir altares fora do tabernáculo. Vamos para o versículo 11 primeiro. De Deuteronômio 12. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão. E toda a escolha dos vossos votos que fizeste ao Senhor. É o lugar que Deus escolheu, que é o tabernáculo. Vamos para o versículo 13. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Certo? Então, vocês estão guardando?
os mandamentos, como eles disseram que guardavam os mandamentos, e Josué identificou eles como guardadores dos mandamentos, ele falou: vocês estão esquecendo de alguma coisa. Por que vocês estão levantando altares? Não podiam, certo? Quando as demais tribos viram o altar construído, isso provocou uma guerra civil entre eles. Percebe? Vamos para o versículo 11:10. 11:10. Voltando agora para Josué, tá? Capítulo 22. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. Viu? Eles pensaram: essa turma apostatou da fé. Não tem condição isso que estão fazendo. Perceberam as consequências que eles estão carregando de ir para uma terra que eles escolheram? Primeiro erro deles lá, começaram a ir, já vou montar um altar. Boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. Sabe aquela boa intenção? Quando você não tem uma conexão segura com Deus, igual a conexão fica caindo toda hora, mais ou menos assim, né? Eles não têm uma conexão segura com Deus, simplesmente porque eles escolheram ir para uma terra que Deus consentiu, mas que Deus não escolheu. E eles resolvem, assim, cheios de boa intenção, em construir um altar, quando a palavra diz para não construir altares, tudo que tem que ser feito dentro do tabernáculo. Então, eles estão tomando uma atitude de idolatria. E aí a turma toda se revoltou. Mas se é idólatra, a gente tem que sumir com esse povo aqui no meio da gente. É uma rebelião, né? Aí, meu Deus. Mas qual foi a intenção deles em fazer esse altar? Se a palavra diz para não fazer. Qual a intenção, né? Então percebe como que esse negócio de intenção, não é aquela coisa assim? Aí eu falei com a intenção de te ajudar. Eu fiz com a intenção de te ajudar. Gente, em nome de Jesus, a gente tem que ter uma espiritualidade bem afiada. Porque a igreja se perde com boas intenções. Não tem aquela história? Eu determino aqui uma coisa, aí você vai falar assim: não, eu vou lá na casa de fulano, eu fui lá, é para entregar uma cesta básica para ele, eu fui fazer o bem. Mas qual foi a determinação? Qual foi a determinação? Então o mundo espiritual, ele trabalha com princípios. Às vezes eu falo para você: não faça isso, que ao invés de você ajudar essa pessoa, você vai piorar essa pessoa. Vamos ajudar de outra forma. Tá certo? Não, pastor, eu fui lá, dei R$150. Eu falei: rapaz, mas eu falei para não fazer. Porque às vezes você está dando dinheiro para o cara comprar droga. Mas eu fiz com boa intenção. De boa intenção, o inferno está cheio. Então a igreja é cheia de gente com boa intenção, quebrando o princípio. Não, mas eu fiz isso com essa intenção. Mas eu fiz... Pelo amor de Deus, o diabo trabalha em boas intenções. Isso revela falta de espiritualidade. Isso revela que você está fora do centro da vontade de Deus. Você está achando que os problemas dentro de igreja acontecem porque um pega uma arma e atira no outro, entra com a espada? Não, são as boas intenções. São as boas intenções. Aí eu aconselhei assim, porque eu achei. Eu fiz isso porque eu achei. Pastor, eu resolvi fazer isso porque eu achei. Tudo tem boa intenção no meio. Tudo tem uma justificativa de boa intenção. Tá certo? Mas isso está levando todo mundo para o inferno. Todo mundo vai dizer: mas eu fiz com... Não, você fez errado. Você fez errado, você quebrou um princípio espiritual, você quebrou as regras espirituais, você passou por cima de fulano, você desrespeitou fulano com a sua boa intenção, você causou problema para o outro com boa intenção. O que adianta? Às vezes você vai elogiar ele, perto dele, e se for para prejudicar o outro, é melhor você não elogiar. Tem que ter sabedoria para essas coisas. Às vezes você elogia esse desmerecendo o outro, né? Acontece.
Acontece. Mas eu, né? Fiz com boa intenção. Estamos orando, hein? Isso não é oração, isso é feitiçaria. Vai por mim. Feitiçaria. A pessoa fala assim, não, vamos orar pelo irmão. Já é feitiçaria, mas é com má intenção. Só que isso no mundo espiritual tem que ser percebido por pessoas que estão buscando a Deus. Isso é uma linha fininha. É uma linha fininha. Estamos vivendo um tempo de necessidade de inteligência de alto nível para lidar com demônios. Demônio é sutil. Sapatinho de veludo, conversinha mansa, bate nas suas costas. Ei, fica comigo, hein? Vamos, fica do meu lado, né? Tamo junto, hein? Aí está prejudicando esse aqui. Não, mas ninguém pode falar nada, porque, né? Percebe o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então temos que tomar cuidado com esses negócios de boas intenções. E aí os bem intencionados dessa forma estarão todos no inferno. Essa que é a verdade. Tá? Tem um monte de gente destruindo a igreja com pretexto de boa intenção, com pretexto de espiritualidade, com pretexto de que está em nome do Senhor Jesus. Isso é conversa fiada para gente que anda na superficialidade da espiritualidade. Por favor. Tá? Então eles estão fazendo isso. Violando um princípio espiritual. Vão justificar? Vão, mas tem consequência. Tá? Vão acalmar. Versículo 13 e 14, não se preocupe que a gente vai fechando. Nós não vamos engolir tudo de uma vez aqui não. Fica tranquilo. E enviaram os filhos de Israel, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéias. Sabe o que eles fizeram? Se reuniram e foram a esse cara chamado Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Ele é de família sacerdotal. O Finéias é um sacerdote. Se você voltar um pouco na história, em Números 25 lá atrás, você vai ver a história do Finéias, que é um Finéias. Finéias era um sacerdote. Teve uma época que os filhos de Israel começaram a se envolver com mulheres estrangeiras, fizeram do acampamento um campo de prostituição, e os homens de Israel começaram a se envolver sexualmente com mulheres midianitas e mulheres moabitas. Aí no acampamento estava cheio, as barracas estavam cheias de israelitas com mulheres estrangeiras, fazendo sexo mesmo. Isso aconteceu na história, Números 25. Você pode voltar lá depois se você quiser ver. E o que acontece? Esse Finéias, na época, ele era um dos sacerdotes. E, de repente, sai de lá um israelita de dentro de uma tenda, né? Com uma mulher midianita de mão dada com ela, e passa na cara de Moisés assim, tipo assim, diante da liderança, diante dos sacerdotes, diante de todo mundo, passou na maior cara dura de mão dada com a mulher estrangeira, saem de dentro da tenda, depois do ato. Esse Finéias era sacerdote. O que ele faz? Quando eles voltam para a tenda, ele pega uma lança, atravessa, igual fazer churrasco. Ele atravessou a mulher midianita e o israelita, igual um espeto, os dois. Enfiou no ventre dela, atravessou o cara, botou os dois assim na lança e matou, na frente de todo mundo. O ato dele chamou a atenção de Deus. Deus falou assim, ele foi zeloso. Ele teve o mesmo zelo que eu. E por causa disso, Deus tirou toda a maldição de cima da nação de Israel, por causa desse ato, porque ele matou a mulher e o israelita. O sacerdote, na autoridade dele, matou os dois, no meio de todo mundo, para mostrar o erro deles, né? Aí todo mundo acalmou e Deus perdoou. Foi por causa dele, por causa do Finéias, eu vou poupar vocês. Porque o ato que ele fez aqui agora, de coragem, ele se mostrou zeloso, com o zelo de Deus, o ciúme de Deus pelo povo dele, ele fez a mesma coisa. Ele incorporou o coração de Deus e matou. Esse cara ficou famoso por causa disso. Deus abençoou ele, certo? Um cara que mata duas pessoas, como condenação do pecado no meio da nação de Israel, você imagina, né? Aí ganhou espaço no coração de Deus.
Tudo bem? É esse cara aqui que o povo está procurando agora. O povo juntou as tribos e falou assim: ô Finéias, olha o seguinte, cara, olha o que as 2 tribos e meia estão fazendo lá. Eles estão construindo um altar. Aí ele falou: deixa comigo que eu vou lá resolver isso aqui. Aí ele saiu na frente e as tribos tudo atrás. Foram atrás dessas tribos que construíram o altar. Aí o que ele vai fazer? Versículo 15. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: quem está falando aqui é o Finéias, é o cara que espeta o pecador na ponta da lança, hein? Você imagina, né? O pessoal já ficou assim: vamos chamar ele, que ele é o cara, né? Ele é sacerdote, tem autoridade, então ele vai parar com esse negócio rapidinho. Aí chamou ele. Só quando ele chega lá, no versículo 16, ele diz assim: assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é esta? Ele vai falar: que cometeste contra o Deus de Israel. Aí a galera já está todo mundo tremendo, né? Deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar contra o Senhor. Ele está fazendo pergunta, não matou de vez. Já mostra o equilíbrio do cara. Então, ele é um cara zeloso com as coisas de Deus. No momento específico, ele mata uma mulher prostituta, uma mulher leviana, mas o israelita, mostrando que ele é zeloso com as coisas de Deus, e Deus recebe isso. Então ele tem a autoridade de Deus. E nesse momento ele não vai matar imediatamente, ele vai conversar, ele está fazendo pergunta. Então mostra o zelo do homem de Deus, de agir de uma forma incisiva num momento, e num segundo momento ele age fazendo perguntas. O equilíbrio desse cara é importante, chama a atenção da gente. Ele vai dizer: que transgressão é essa que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar contra o Senhor? Ele falou: o que vocês estão arrumando? Que rebelião? Eu quero saber o que vocês estão querendo fazer aqui. Vamos seguindo. Esse homem é um homem que tem o zelo de Deus. Vamos para o versículo 17 e 18. Ele vai perguntar: foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados? Até hoje a gente não se purificou das iniquidades da gente, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixar de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Vocês fazem rebelião hoje contra Deus, amanhã Deus se vinga de todo mundo. É isso que vocês querem? Ele está fazendo pergunta, né? E o cara também é bem equilibrado, né? Versículo 19. Se é porém que a terra da vossa herança é imunda, ele está dizendo assim: já que vocês foram para lá, para a terra de vocês, e vocês, por que vocês ofereceram sacrifício lá? Porque vocês estão achando que a terra é imunda, então vocês estão santificando a terra de vocês. Certo? Por que vocês construíram um altar lá na terra? Por que você constrói um altar para Deus? Porque você considera que a terra está imunda. É igual você bota uma igreja aqui porque você considera que a outra terra não serve. Você está adorando Deus aqui dentro porque lá fora você entende que é mundo. Foi já que vocês consideram que a herança que vocês escolheram era imunda, por que vocês não voltam para cá? O cara está fazendo pergunta, né? Passai-vos para a terra da possessão do Senhor? Vem para o lugar onde Deus mandou vocês ficar, onde habita o tabernáculo do Senhor. Vocês querem sacrificar? Vamos sacrificar no tabernáculo. Tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor, nosso Deus. Entenderam aqui o que ele está fazendo? As perguntas dele, ele quer saber. Então esse cara é um cara extremamente inteligente, extremamente equilibrado. O homem zeloso de Deus é o cara que tem disposição para espetar na lança, mas tem disposição para dialogar. Então ele não é ruim de tudo, cara. Assim, ele tem disposição para matar eles, mas também tem disposição para conversar e saber o que está acontecendo. Então isso mostra a qualidade espiritual dele como homem de Deus, como uma pessoa de Deus, de que a gente não pode agir em extremos de qualquer jeito. Tem momentos para extremos e tem momentos para você agir de outra forma. Mas você tem que entender, o homem de Deus, a mulher de Deus, o zeloso de Deus é aquele que ele conversa, faz perguntas,
mas se for necessário ele mata. Entendeu o que eu estou falando? Então às vezes a gente pensa que, não, porque fulano é assim, é manso, se eu vou fazer uma coisa errada, ele não vai agir dessa forma. Então a gente tem que tomar cuidado. Toda pessoa que é zelosa com o zelo de Deus, ela pode alterar de um extremo para o outro, dentro da direção de Deus. Certo? Às vezes você acha que a pessoa tem que ser morta. O homem de Deus entende que tem que se conversar e saber o que está acontecendo antes de julgar. É legal isso. Mas dependendo da gravidade do negócio, é melhor espetar eles na lança. Entende o que eu estou falando? Ele fala no versículo 19 isso: se porém a terra que é da herança de vocês é imunda, passem para cá. Vem para cá. Ele está propondo o que para eles? Restauração. Volta para cá. Vamos ficar na terra que Deus mandou. Vamos ser restaurados. Versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zera, a transgressão no tocante ao anátema? Está lembrando do Acã? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel? De modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Ele fez uma coisa errada e um monte de gente morreu. Vocês fazem coisas erradas e a nação toda vai pagar por causa de vocês. Ele está fazendo perguntas e ao mesmo tempo está ensinando um monte de coisa. Versículo 21 e 22. Então responderam os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel. Eles vão responder: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele sabe, Israel mesmo saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Ele falou: se Deus achar que nós fizemos isso por rebelião, que Ele nos mate. Aí eles fizeram, a resposta deles é o seguinte, eles vão justificar dizendo o seguinte: vou convidar Deus para ser nossa testemunha. Tá? Nós construímos um altar, sim, mas não como rebelião. E se Deus, que sabe de todas as coisas, se for rebelião, Ele vai matar a gente se dispõe a morrer. Viu? É um diálogo de consciências aqui. Vamos chamar Deus para testemunhar. Ele sabe das coisas e Ele tem poder para matar. Aí o Finésio já ficou assim, né? Verdade. Versículo 23. Se nós edificamos um altar para nós nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Eles estão se defendendo. Graças a Deus que o homem zeloso de Deus não chegou matando. Ele chegou perguntando. Ele não chegou julgando. Mas ele faz pergunta para entender o lado deles. É legal, né? Tentar ouvir os dois lados. Versículo 24. E se antes o não fizemos por receio disso, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Eles estão explicando aqui que eles fizeram um altar, não construíram um altar para poder oferecer sacrifício, mas fizeram como um memorial. Nós fizemos esse altar como um memorial, porque quando os nossos filhos crescerem, eles vão falar assim: por que vocês estão morando aqui, fora de Canaã? Vocês não são de Deus, não? Por que o povo de Deus está em Canaã e vocês estão aqui do lado de fora? Eles estão preocupados com os filhos. Eles estão querendo construir um memorial de lembrança para os filhos, a geração que virá, entender. Tipo assim: vocês são crentes, não, pai? Se vocês são crentes, por que vocês não estão lá? Vocês estão aqui. Não, eles não estão dentro da vontade de Deus. Estão preocupados com os filhos. Aí tem uma incoerência aqui, né? Nem você está no centro da vontade de Deus, você está preocupado com geração futura? Você não tem autoridade para isso. Você mesmo é como o cara que não está no centro da vontade de Deus e quer obrigar os filhos a estar no centro da vontade de Deus. Eles mesmos estão fora. Fica inventando, né? Papai, por que você não vai na igreja então? É o pai que fica assim: não, nós somos crentes. Vocês são crentes. Mas por que vocês estão habitando fora de Canaã? Entenderam isso? Vocês são de Deus, são espirituais, mas por que vocês moram aqui e o povo de Deus mora lá?
Entende? Ô pai, mãe, por que vocês estão no botequim tomando cerveja e o pessoal está tudo lá na igreja, sendo que crente tem que estar na igreja? É isso aqui que está acontecendo. Concorda com o que eu estou falando? Vocês estão no lugar errado, pai? E aí a gente tem que pensar, que legado nós estamos deixando para as gerações futuras? Como nós vamos ter autoridade para falar sobre Deus para os nossos filhos se nós mesmos não estamos numa posição certa? Está falando isso aqui ou não? Está preocupado com os filhos. Preocupado com os filhos, rapaz. Você não adianta você se preocupar com o filho. Não adianta você ficar preocupado com o que eles vão pensar, como eles vão reagir, se você mesmo está na posição errada. É isso. É isso que está acontecendo. Porque eles vão fazer essas perguntas. Eles estão falando aqui, ó. Versículo 24. Se antes o não fizemos por receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? O que vocês têm com Deus? O que você está fazendo aqui, pai? É boa a Bíblia, né? Que vocês... Tal negócio. Eu cresci com essa incoerência, né? A minha mãe era de uma igreja que ela não podia usar anel, tinha que respeitar a doutrina, né? Não podia usar esmalte, não podia usar nada. Aí quando os crentes chegavam de surpresa, geralmente os crentes chegavam de surpresa, né? Chegava, ê! Aí minha mãe está lá com a acetona, limpando a unha, limpando o brinco. Eu ficava olhando aquele negócio, eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? O que foi, mano? O pessoal da igreja chegando aí. Eu chegar os obreiros para visitar, né, de surpresa. Aí já era, pegou um flagrante, meu filho. Vai ser disciplinado. Ela arrancava aquela acetona, acho que tinha acetona já na agulha, né? Tirava aquela acetona da unha rapidinho, ficava tudo certo. Aí quando os crentes vinham lá para casa, eu tinha tanta raiva de igreja que eu ia para o terraço. Aí eles ficavam cantando e eu ficava lá em cima escondido. Aí eles falavam assim, cadê seu filho? Ah, mas ele estava aqui agora. Sumiu. Eu estava lá escondido lá em cima, no terraço. Eles estão que canta a hora. E eu falei, gente, não acaba nunca esse trem. Aí quando eles despediam, aí acabava o culto, eles faziam aquela reuniãozinha lá de fora, igual aqui, né? E conversa. Eu estava lá em cima, quase caindo de sono, querendo descer. Aí quando eles iam embora, eu descia. Podia nem ver crente na minha frente. Por quê? Por causa da minha mãe. Por causa do meu pai. Porque eram crentes de nome, mas estavam fora de Canaã. Eu não estou dizendo que nada sobre esmalte, essas coisas, isso é questão de uso e costumes. É só um exemplo. Se você está dentro de uma doutrina, você tem que obedecê-la. Se a igreja proíbe isso, você tem que obedecer. Certo? A igreja metodista tem as regras. Se você quiser saber, você me pergunta. Mas não precisa perguntar também, que eu sou bem claro no que eu falo todo domingo e toda quinta-feira aqui e na escola bíblica. As pessoas sabem. Faz de conta que não sabe, né? Então não adianta você ficar com ondinha aí fazendo o que você quer. Sabe o que se chama isso? Desobediência. A igreja tem princípio. Não tem usos e costumes, né? Mas tem princípio. Tem coisas que não pode fazer. E sabe quando é que os filhos de vocês vão converter? Enquanto vocês não tiverem exemplo? Nunca. Nunca. Porque eles estão sentadinhos aqui, estão ouvindo o pastor falando. Eles estão ouvindo o pastor falando. Eles têm 10 anos, eles têm 11, têm 15. Eles estão ouvindo o pastor falando. Porque o pastor fala, hein? Nossa, fala bem, fala demais. Aí quando eles chegam com aquele negócio que o pastor falou, fica assim no ouvidinho deles. Os pequenininhos, o que o pastor fala é reproduzido pelas professoras. Elas conhecem os valores do pastor, que o pastor defende biblicamente. Aí eles ficam com aquele negocinho no ouvido assim. Quando eles chegam em casa, eles ficam olhando para vocês assim. O pastor falou, mas a mamãe não faz não. O pastor falou, mas papai não faz não. Eu discipulava uma família uma vez. E aí eu falei com eles assim, primeiro passo nessa casa, vamos mudar a atmosfera dessa família. Aí eu falei, vamos fazer. Eu falei assim, ó, nenhuma palavra aqui de maldição nessa casa. Primeiro passo, vamos melhorar a atmosfera. Não se fala palavrão,
não se xinga nessa casa, porque o mau costume é xingar. Isso não é coisa espiritual só não, isso é coisa falta de educação. Gente que xinga é gente mal educada. Gente que fala a palavra torpe, isso é falta de educação. Entendeu? Eu quero que isso vá doer na alma de vocês. Gente que fala palavrão, gente que xinga, gente que murmura, isso é coisa de gente mal educada. Tá? Xingando. Aí eu falei, vamos parar com esse negócio. Aí beleza, fizemos um propósito. Aí na outra semana eu cobrava. Aí o menininho já vinha, cara. Desse tamanhozinho assim, gordinho. Futucava. Eu ia começar a discipular dele. Pastor, papai xingou a semana toda. Eu falei, xingou o quê? E ele todo amarelo assim, com aquela cara. Você tá doido? Você tá doido? Você tá doido? Menino é bom, né? Xingou, pastor, xingou isso, xingou aquilo, chamou o capeta, xingou a mamãe. Que bom. A criança é o termômetro, cara. Isso é maravilhoso. E aí eu falo, como é que pode, né? Aí quando chegava na outra semana, ele falou assim, o papai não xingou nada essa semana. Então ficou quieto. Era direto. Então as crianças, cara, é fantástico. Eles vêm, eles observam, eles olham a cumplicidade dos pais, eles olham a honestidade, eles ouvem quando você fala mal do pastor, né? Aí quando o pastor vem assim, eles cortam a volta, entendeu? O pastor vai andando para lá das crianças, as crianças falam, o capeta vindo, corre para o outro lado. Por quê? Porque você demonizou o pastor em casa. Você está lá conversando com a sua mulher, não, que não sei o que o pastor deveria fazer assim, não sei o quê, porque você tem vontade de ser pastor, né? Como Deus não te chamou, você fica assim, não, porque o pastor falou esse negócio assim, e pastor, eu acho que, esse negócio de eu acho, isso é dor de cotovelo, que não tem chamado. Gente que não tem chamado espiritual, fica ali assim, olhando e criticando o que o pastor está falando. Gente inteligente tem que ficar quieto. Quando você não concorda com o que o pastor fala, você sai da igreja e vai para outra. Aí você vai para outra, vai mudando. Até que você monta uma igreja para você na sua casa, fica tudo certo. Você monta uma igreja, bota a sua mulher para ser diaconisa, sua filha para ser tesoureira, fica tudo certo. Enquanto você está numa igreja que tem um cara que foi chamado por Deus, você tem que respeitar. Não ficar falando para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, conversando fiado, tentando distorcer para mostrar a autoridade que você tem, diminuindo o pastor, porque você tem medo de que os seus filhos comecem a admirar o pastor mais que você. Você tem medo de que a sua esposa admire o pastor mais do que admira você. Você tem medo de que o seu marido admire o pastor espiritualmente mais do que você. Porque você quer pedir bênção, quer que as pessoas peçam bênção para você. E você sabe que o pastor é autoridade maior que você. É por isso. Aí fica assim, contando história. Você acha que eu sou besta? Para ver, o óculos agora enxerga longe. Você está falando, cara, no ouvido dos filhos. A mulher está lá, no ouvido do marido. Por quê? Porque está distorcendo, causando uma confusão, tá certo? Sabotando a espiritualidade dos filhos, do marido, da esposa e por aí vai. Essa que é a verdade, tá? A gente tem que aprender a respeitar as coisas. E assim, não adianta ficar. Quer ensinar, quer implementar alguma coisa que você acha, as suas ideias, monta uma igreja para você. Aluga um ponto, bota lá 10 cadeiras, bota a sua família e vai lá contar a história. Por enquanto, a gente tem que aprender a respeitar quem está na frente. Entendeu? Isso é questão de princípio. Eu aprendi isso. Quando eu acho que não está bom para mim, eu meto o pé. Eu sou assim. Eu não fico discutindo, não fico brigando com ninguém. Sigamos, estamos terminando. Vocês estão muito nervosos hoje. Versículo 25 e 27. Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Rúben, filhos de Gade, não tendes parte do Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos, preparemos-nos agora, edifiquemos um altar, não para holocaustos, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja um testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor, diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos não tendes parte no Senhor. Não é isso que está escrito aqui? Mas não vai funcionar, né? A justificativa era que eles estão fazendo um altar ali só para memorial e não para sacrificar, preocupados com aquilo que os filhos iriam pensar. É isso que está acontecendo, versículos 28 e 29. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, porém,
para ser testemunha entre nós e vós. É a boa intenção, né? Mas nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de alimentos, ou sacrifício fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Tudo isso poderia ter sido evitado. Como? Se eles ficassem dentro de Canaã. Se tivesse permanecido no lugar que Deus falou para ficar, nada disso estava acontecendo. Isso vai virando uma doideira, né? Eles também estão cometendo um erro de estarem preocupados com a próxima geração, enquanto eles não estão no centro da vontade de Deus. Eles representam pessoas que se esforçam para justificar o seu modo de vida, não é isso? A gente faz isso porque justificar o modo de vida, enquanto seria mais fácil se render a Deus. Isso mostra que viver errado dá trabalho, certo? Dá trabalho. Estou tentando explicar aqui, arranjando problema. E a gente vai para o final, do versículo 30 em diante. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, o cara que espeta os outros na lança, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Finéias falou, tá tudo bem então. E disse Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Essa justificativa convenceu Finéias. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Justificaram, explicaram, convenceram, mas só não convenceram a Deus, certo? Só não convenceram a Deus. E aí a gente tem um registro em 1 Crônicas das tribos, do resultado da vida deles. Vamos ver qual foi o resultado da vida dessas tribos que resolveram viver além do Jordão. 1 Crônicas 5:26, para a gente fechar. Nós temos aqui o registro de todas as tribos de Israel após o exílio da Babilônia, na Babilônia, né? Qual o relatório deles a respeito da vida deles depois? Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, o espírito de Ticlade, Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Eles trouxeram a Ala, e a Abó, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. É assim que eles terminaram a história deles. Está escrito, por isso Deus de Israel suscitou o espírito desses inimigos contra eles, por causa dessa desobediência, e eles foram presos, viraram escravos, foram os primeiros cativos na Babilônia, foram eles. Certo? Porque essas tribos estavam fora da terra prometida, elas ficaram expostas ao inimigo. Eles foram os primeiros a serem capturados pelos babilônios. Deu para entender, gente? No sentido desse capítulo, por favor. Embora algumas palavras foram incisivas, mas vocês sabem que a verdade bíblica está aqui dentro. Nós lemos textos e quando você vê um texto que confirma o que se fala, a coisa fica mais difícil, né? Então, assim, nós terminamos aqui 2 capítulos e agradeço aí vocês a presença e a paciência, e me queiram bem que não custa nada para vocês, tá? Eu tenho que falar a verdade, e quando eu estou aqui na frente eu sou outra pessoa. Que isso sirva de lição para cada um de nós. De certa forma, que Deus possa trabalhar
no nosso coração. Vamos orar para terminar. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo na tua casa, nesses 2 capítulos, o Senhor nos trouxe até aqui e nos mostrou a tua palavra. Que tenhamos um dia de paz, um dia de bênção, um dia de reflexão, porque hoje é a Santa Ceia do Senhor, nossa renovação de aliança na tua presença. Nós consagramos a nossa vida a ti, em nome de Jesus. Amém e amém.